Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. TCE-MS capacita servidores sobre marco regulatório das organizações da sociedade civil. Conselheiros da primeira Câmara determinam a devolução de R$17 mil ao município de Pedro Gomes. Segunda Câmara analisa 88 processos. E ainda, após inspeções, conselheiros determinam que gestores públicos devolvam mais de R$500 mil em impugnações. Está no ar o TCE na TV. A Lei 13.019 de 2014, que regulamenta as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, entrará em vigor a todos os municípios em 1º de janeiro de 2017 e traz novidades significativas na administração pública, nos órgãos de controle e nas organizações privadas. E pensando em preparar o corpo técnico da Corte de Contas, o TCE-MS realiza o curso de formalização e execução de parcerias com o terceiro setor, que trouxe em discussão os principais aspectos teóricos e práticos da lei. A Lei 13.019 de 2014, que entrará em vigor a todos os municípios em 1º de janeiro de 2017, representa uma inovação nas relações de cooperação do poder público com o terceiro setor. São alguns autores que critiquem a lei como marco regulatório. Não é possível negar a importância dessa lei no que diz respeito ao estabelecimento de regras e um regime jurídico próprio para essas parcerias com as entidades que a lei resolveu chamar de organizações da sociedade civil. Que a gente chama popularmente de ONG, mas na verdade ela tem já um viés bastante técnico. Então realmente essa lei, a gente tem demonstrado, inclusive hoje de manhã falamos sobre isso, que a quantidade de recursos que se tem direcionado para o terceiro setor, para essas OSCs, para as organizações, tem crescido bastante. O papel dessas instituições estão sendo considerados muito mais importantes. Então essa lei ela trata de um assunto extremamente relevante para todos os setores da sociedade, seja para o Estado, seja para as próprias entidades do terceiro setor e seja para o cidadão contribuinte. A lei surge com o propósito de tornar mais transparente, eficiente e eficaz as relações entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Essa lei ela tem uma ênfase nos resultados alcançados. Então não adianta mais aquela história de você dizer que você fez ações, mas você não conseguiu resolver o problema. Então, tendo o resultado como um parâmetro primordial, essa lei ela tem bastante reforço nessa ideia. Então, não que não existisse também esses princípios de publicidade, de transparência antes da lei, eles existiam, mas a lei ela traz, de termos objetivos, como que deve ser aplicados esses princípios e também estabelece realmente, tenta acabar com um pouco da insegurança jurídica que existia antes do advento da própria lei, porque antes se aplicava no que coubesse a lei dos convênios, a lei dos contratos, que diz que são aplicáveis aos convênios naquilo que couber. Então você tinha um retalho de regras, de leis e decretos, e você não tinha tudo isso consolidado. Com a 13.019 você tem a centralizar num único instrumento jurídico, num único diploma legal, todas as regras aplicáveis ao terceiro setor. De acordo com o técnico de controle externo, André Fadel, o terceiro setor já é visto pelo Estado como um programa de políticas públicas. O terceiro setor já é visto pelo Estado dentro de um programa de política pública. Ele já não é mais alguém que ajuda de vez em quando, é um verdadeiro parceiro. Então você tendo essa preocupação do Estado com a ênfase nos resultados alcançados, em você gastar o dinheiro público e promover um serviço de qualidade para o cidadão, o papel do terceiro setor vai ser cada vez mais importante no futuro. Por isso essa lei ela tem que ter a máxima atenção pelos órgãos de controle, porque ela vai ser utilizada assim, tanto pela União como pelos estados e municípios. Na sessão realizada no dia 13 de setembro, os conselheiros analisaram um total de 128 processos entre regulares e irregulares e ainda aplicaram multas aos gestores públicos que somaram mais de R$36 mil e determinaram a devolução de mais de R$17 mil aos cofres públicos do município de Pedro Gomes. O conselheiro Ronaldo Chadid analisou 49 processos, sendo 45 regulares e 4
irregulares, no processo que trata da formalização do primeiro e segundo termos aditivos e a execução financeira do contrato administrativo, celebrado entre a Câmara Municipal de Ponta Porã e a empresa Central de Mídia Marketing e Produções Limitada, o conselheiro votou pela irregularidade da execução financeira do contrato. Processo 116.842 de 2012. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas disposições legais já indicadas na proposta de julgamento, voto para que seja declarada a regularidade do procedimento licitatório, tomada de preço número 1 de 2010, da formalização contratual e primeiro e segundo termos aditivos ao contrato número 18 de 2013, celebrado entre a Câmara Municipal de Ponta Porã e a empresa Central Mídia, Marketing e Produções Limitada, com ressalva pela remessa intempestiva da respectiva documentação a esta Corte de Contas, pela irregularidade da execução financeira da contratação, em razão da ausência de pagamento por despesas regularmente liquidada, e pela aplicação de multa em valor correspondente a 130 UFERMs, sendo 30 ao senhor Daniel Valdez, ex-presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, pela remessa intempestiva dos termos aditivos celebrados à fiscalização desta Corte de Contas, e 100 UFERMs ao senhor Ramão Marcondes Fernandes de Deus, também ex-presidente do Poder Legislativo Municipal, pela omissão no pagamento de despesa corretamente liquidada. O conselheiro Gerson Domingos analisou 39 processos, determinando que a ex-secretária municipal de saúde de Pedro Gomes devolva mais de R$17 mil. No processo número 24.388, 2012, licitação na modalidade de pregão presencial, número 24, 2012, formalização e execução financeira do contrato 66, 2012, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes e Leonita Gontijo Barbosa Braga para o fornecimento de medicamentos. Titular, Vilmárcia Barbosa de Souza. Voto pela regularidade do procedimento licitatório e da formalização contratual, pela irregularidade da execução financeira, pela impugnação do valor de R$ 17.692,25, referente ao valor pago acima do valor contrato e sem termo aditivo, a ser ressarcido aos cofres públicos municipais e pela aplicação de 50 UFERMs. O conselheiro José Ricardo analisou 40 processos, todos julgados regulares. Durante a sessão da segunda Câmara, os conselheiros analisaram 88 processos e ainda determinaram que seja devolvido aos cofres do Estado o valor de mais de R$18 mil. A decisão foi tomada pela conselheira Marisa Serrano, que analisou 30 processos, votando pela irregularidade da prestação de contas da Secretaria de Cultura de Mato Grosso do Sul. Os processos sob minha relatoria são os seguintes: 8.251 em 2006, do Fundo de Investimentos Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Silvio Aparecido Dinucci. É um termo de outorga número 4.364 2004, cujo objeto é auxílio financeiro para execução do projeto cultural na área de música, intitulado CD no Foco do Lampião. Trata-se de termo de outorga que já tinha tramitado nesta Corte. Após o trânsito em julgado no TCE, o presente caso foi questionado no Poder Judiciário, que concedeu segurança ao interessado, determinando a anulação do presente feito administrativo desde o primeiro julgado ocorrido neste tribunal, por cerceamento de defesa, em razão da falta de intimação da pauta de julgamento, conforme informação da Procuradoria-Geral do Estado, nas folhas 162 e 168. Em cumprimento à decisão judicial, determinei o desentranhamento das peças alcançadas pela nulidade firmada em juízo, despacho 21.077 de 2016, para que possamos efetuar novo julgamento. Assim, considerando que estou de acordo com o voto anteriormente lançado nos autos pelo então relator Osmar Ferreira Dutra, em campo o relatório voto de folha 158 e 160, e acompanhando o Ministério Público de Contas, voto no seguinte sentido: pela irregularidade da prestação de contas do termo de outorga, pela não aplicação de multa regimental correspondente à falha apontada neste processo, tendo em vista que a autoridade responsável já foi penalizada pelas irregularidades nos autos deste Tribunal 7.828 de 2006, e pela impugnação e comprovação nos autos, no prazo regimental, do recolhimento
aos cofres públicos, devidamente corrigido, do valor de R$ 18.090,90. Aí uma observação, senhor presidente, da importância que é aqui a nossa Secretaria-Geral, principalmente garantindo a intimação na pauta do julgamento. Já o conselheiro Irã Coelho das Neves analisou 30 processos, todos irregulares. No processo que trata sobre o ato de admissão de pessoal, com a finalidade de contratar servidor por prazo determinado pela Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, o conselheiro votou pelo não registro do ato de admissão de pessoal. 5.389, ambos de 2012, referente às contratações de Sônia Regina e Edivaldo Nascimento pela Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, sob a titularidade do senhor Donato Lopes da Silva, para exercerem, respectivamente, as funções de professor e de ensino fundamental e trabalhador braçal, em face da descaracterização da necessidade temporária de excepcional interesse público. Durante a sessão do Pleno do dia 14 de setembro, os conselheiros relataram 60 processos de prestações de contas, contratos, pedidos de revisão, recursos ordinários e ainda analisaram resultados de inspeções e auditorias. Deste total, foram considerados irregulares e não aprovados 21 processos, dentre os quais foram aplicadas multas e também determinaram a devolução de mais de R$ 500 mil aos cofres públicos dos municípios de Cacilândia, Santa Rita do Pardo, Brasilândia, Itaquiraí e Antônio João. O conselheiro Irã Coelho das Neves relatou 11 processos, determinando a devolução aos cofres públicos do município de Cacilândia a importância de R$ 50 mil. Senhor presidente, iniciamos pelo processo de número 67.171, que trata do descumprimento de acordo número 01/336/2012. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas no sentido de que seja aplicada a sanção pecuniária no valor equivalente a 200 do fermo ao senhor Carlos Augusto da Silva, prefeito de Cacilândia à época, pela omissão na adoção de providências visando o ressarcimento aos cofres do município de Cacilândia, no valor de R$ 50 mil, conforme determinado no item 2 do citado acórdão. Já a conselheira Marisa Serrano analisou um total de 15 processos e, em 2 deles, determinou a devolução de mais de R$ 280 mil ao erário público do município de Santa Rita do Pardo e de R$ 163 mil ao município de Brasilândia. Os processos sob minha relatoria são os seguintes. 117.006 de 2012, do Fundeb de Santa Rita do Pardo, responsável Dirce Alice Moreno, uma auditoria número 62 de 2012. Relatório voto em reexame. Retorna os autos a julgamento após a retificação do parecer do Ministério Público de Contas, que opinou por acrescentar a impugnação em razão dos gastos indevidos de combustível. Reanalisando os autos, acompanhe o parecer exarado pelo representante do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, decorrente das seguintes inconsistências: não envio de contratos temporários com professores, pagamento do segundo período aos professores sem a formalização de contratos referentes à carga horária excedente, gastos excessivos com combustível no transporte escolar. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesas durante o período inspecionado no valor de 150 UFERMES por infração à norma legal, e pela impugnação do valor de R$ 285.199,96, referentes aos gastos excessivos e injustificados com combustível do transporte escolar, atribuindo tal responsabilidade à senhora Dirce Alice Moreno, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres públicos monetariamente corrigida. Processo 117.938, 2012, da Câmara Municipal de Brasilândia, responsável Antônio José da Silva, auditoria número 81, 2012. Acompanhando em parte tanto a análise do corpo técnico quanto o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, decorrente das seguintes impropriedades: diárias sem comprovação, subsídio recebido acima dos limites condicionais, pagamento de sessões extraordinárias, e pela aplicação de multa ao ex-presidente da Câmara no valor de 100 UFERMES. E pela impugnação no valor de R$ 247.831,16,
e que atribua ao senhor Antônio José da Silva a responsabilidade pela devolução do valor impugnado aos cofres públicos, acrescidos dos encargos legais, referente às seguintes despesas pagas irregularmente: R$ 84.480, referente às diárias sem comprovação, R$ 108.286,16, referente aos subsídios recebidos a maior, e R$ 55.065, referentes ao pagamento de sessões extraordinárias. Solicito ainda à Secretaria das Sessões que retifique o item 4 do voto acostado nos autos para fazer constar os valores da forma como aqui lido. Ao conselheiro Ronaldo Chadid, coube fazer a análise de 10 processos, em que negou recursos, aplicou multas e ainda determinou a devolução de mais de R$ 90 mil em impugnação ao município de Itaquiraí. Por último, o processo 17.882/2003, referente ao descumprimento da determinação exarada pela segunda Câmara desta Corte, por meio da decisão simples número 02403 de 2006, folha 781, na qual se decidiu pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato administrativo número 37 de 2001, celebrado entre o município de Itaquiraí e a empresa Melo e Turquielo Limitada. Acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo reconhecimento do descumprimento da determinação contida no item 5 da decisão, pela não apresentação dos documentos necessários à regularização de execução financeira do contrato administrativo 27 de 2001, infringindo o disposto nos artigos 63 e 64 da Lei Federal 4.320/64, Instrução Normativa 17 de 2000, pela impugnação do valor de R$ 9.684,51, por pagamento sem a devida contraprestação da empresa contratada, responsabilizando o ordenador de despesas à época, ex-prefeito municipal Edson Vieira, pela restituição aos cofres públicos da quantia impugnada a ser devidamente atualizada, a partir de 24 de 12 de 2001, acrescido de juros legais, no prazo de 60 dias, sob pena de responder pela competente execução judicial, de acordo com o estabelecido na redação do artigo 172, inciso 2, parágrafo 1º, inciso 1, combinado com o artigo 78 da Lei Complementar 160 de 2012. Pela remessa dos presentes autos ao Ministério Público de Contas, para a adoção das providências necessárias junto ao Ministério Público Estadual, no sentido de apurar eventual cometimento de ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 10 da Lei Federal 8.429 de 92. O conselheiro substituto Célio Lima analisou 5 processos, votando pela irregularidade da prestação de contas anual de gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Maracaju. Quanto ao processo 6248/2013, Fundeb de Maracaju, responsável Celso Vargas, prestação de contas anual de gestão de 2012, acolho os pareceres da auditoria e do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da presente prestação de conta anual de gestão, pela aplicação de multa ao senhor Celso Vargas no valor de 20 UFERMs, pela recomendação atual responsável pelo órgão para que adote medidas a fim de não incorrer nas mesmas irregularidades. Já o conselheiro Gerson Domingos relatou 15 processos, sendo que em um deles determinou a impugnação do valor a ser devolvido ao município de Antônio João. Do processo 4.666/2012, recurso ordinário recorrente Lúcia Regina da Cruz, órgão Prefeitura Municipal de Antônio João, contra o acórdão número 1/80/2014. Servidores do Tribunal de Contas ganham especialização inédita. O benefício vem por meio de um curso de pós-graduação com ênfase no controle externo. O passo final dessa iniciativa foi selado em reunião entre o vice-presidente do TCMS, conselheiro Ronaldo Chadid, a diretora-geral da Escola Superior de Controle Externo, conselheira Marisa Serrano, o coordenador-geral da Escoex, Benhur Ferreira, e ainda o professor e coordenador de pesquisa e pós-graduação da Unigran, Jefferson Renato Montreosol. Essa ação demonstra o compromisso da Corte de Contas por uma prestação de serviço cada vez mais qualificado para atingir resultados que atendam às expectativas da sociedade.
A importância do Tribunal de Contas se mede também pela qualificação de todos os servidores, de todos que aqui trabalham. Portanto, a ideia, tanto do presidente, conselheiro-presidente, como de todos os conselheiros, é oportunizar a que o nosso servidor tenha acesso ao conhecimento. E essa, como você disse, é mais uma grande parceria que nós estamos auxiliando e apoiando para que, através de um curso de pós-graduação, nós possamos chegar à consecução desses nossos objetivos. A sociedade só tem a ganhar com isso. A partir do momento que ela tem um Tribunal de Contas capacitado e apto a cumprir com a sua missão constitucional, ela só tem ganhos. E a SCOEX, através da conselheira Marisa, tem promovido isso. Vários cursos de capacitação, de curta duração, e agora, finalmente, nós conseguimos realizar um curso de pós-graduação lato sensu, uma especialização com ênfase na atividade que nós realizamos aqui no Tribunal de Contas, que é o controle externo. Pós-graduação que o Tribunal tem oferecido é um momento ímpar dentro do Estado, uma vez que é um curso que está sendo oferecido pela primeira vez, né, no nosso Estado, no Mato Grosso do Sul, e vai garantir aos funcionários, aos servidores, o desenvolvimento de uma expertise pública, uma expertise de organização voltada especificamente para as demandas que tem acometido o nosso Estado. Então eu acho que essa parceria é fundamental para poder desenvolver nesses servidores uma consciência crítica e uma postura profissional mais correlacionada com as práticas que são necessárias ao Tribunal de Contas. A iniciativa do TCMS em oferecer o curso de pós-graduação aos servidores conta também com a parceria da Academia Sul-Mato-Grossense de Direito Público, que tem como presidente o conselheiro Ronaldo Chadid. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.